A mudança de paradigma. Livro Quem Somos Nós. Procuro homens que tenham infinita capacidade de não saber o que não pode ser feito. Henry Ford. Um paradigma é como uma teoria, mas um pouco diferente. Uma teoria como a de Darwin sobre a evolução é uma ideia que procura explicar o funcionamento de alguma coisa. Ela deve ser testada, provada ou negada, apoiada ou contestada por meio de experimentação e reflexão. Um paradigma, por outro lado, é um conjunto de premissas implícitas que não se pretende testar, na verdade, são essencialmente inconscientes. São parte do nosso modus operandi como indivíduos, como cientistas ou como sociedade. Um paradigma jamais é questionado, porque ninguém pensa sobre ele. É como se estivéssemos o tempo todo usando as conhecidas lentes cor-de-rosa. Vemos tudo através dessas lentes. Essa é a realidade em que vivemos. Todas as nossas percepções passam por essa referência, e dentro desse sistema está tudo o que consideramos verdadeiro. Só contestamos essas verdades, ou temos consciência delas. Quando esbarramos numa parede e quebramos as lentes cor-de-rosa, subitamente o mundo parece diferente. Paradigmas e sistemas de crenças. O paradigma também pode ser visto como um sistema de crenças. Se alguma vez você tentou definir seu sistema de crenças, o que valoriza e em que acredita, sabe o que isso é difícil? É possível que alguns dos aspectos sobre os quais você pensou conscientemente não sejam tão difíceis. Você pode acreditar na importância da família, da amizade, da atividade física, de uma dieta saudável. Também pode ter razões para acreditar que sua filiação política é sensata. E assim por diante. No entanto, dezenas, talvez centenas de convicções inconscientes e não questionadas dirigem sua vida, partindo de níveis subterrâneos de percepção nebulosa. Convicções sobre seu valor e sua competência, por exemplo, ou sobre a confiabilidade ou a falta dela, que você atribuiu a outras pessoas. Essas convicções foram sedimentadas desde a infância e continuam a determinar sua relação com o mundo. O paradigma é como o sistema inconsciente de crenças de uma cultura. Vivemos e respiramos essas crenças, pensamos e interagimos de acordo com elas. O velho paradigma científico não está funcionando. Praticamente todo dia surgem novas informações científicas que não podem ser explicadas pelo modelo newtoniano clássico. A teoria da relatividade, a mecânica quântica, a influência dos pensamentos e das emoções sobre nossos corpos, agita as anomalias como a percepção extrasensorial, a cura pela mente, a vidência, a atuação de médiuns e canais, as experiências de quase morte ou de sair do corpo. Tudo isso mostra a necessidade de um modelo diferente, um novo paradigma que inclua todos esses fenômenos dentro de uma teoria mais abrangente sobre o funcionamento do mundo. O problema não é só que o modelo antigo é insuficiente para responder às questões levantadas pelas nossas pesquisas. Ainda pior é o fato de ele nem chegar perto de livrar a vida humana do sofrimento, da pobreza, da injustiça e da guerra. Na verdade, seria possível até demonstrar que, devido ao modelo mecanicista vir dominando há muito tempo nossa forma de experimentar o mundo, muitos desses problemas ficam piores. Repercussões do paradigma newtoniano.
O modelo materialista da realidade há tempos deixou de ser teoria, para se tornar a base implícita de qualquer pensamento ou pesquisa. Por 400 anos, ele governou a investigação científica e o que o mundo científico está disposto a aceitar como possível ou impossível. Ele nos diz que o universo é um sistema mecânico composto de blocos estruturais sólidos, materiais, elementares. Afirma que é real, o que é mensurável, e que só é mensurável o que podemos perceber por meio de nossos 5 sentidos ou de qualquer extensão mecânica deles. Defende ainda a ideia de que a única maneira válida de se adquirir conhecimento é banir sentimento e subjetividade e se tornar completamente racional e objetivo. Essa forma de se relacionar com o mundo divide a totalidade da vida humana em mente e corpo e declara sem valor sentimentos, paixões, intuição e imaginação. Transforma a natureza em objeto e nos separa dela. Assim a natureza se transforma em recursos a serem controlados, explorados, em vez de um sistema orgânico, vivo, a ser cuidado e amparado. De acordo com o paradigma científico atual, vivemos num universo mecânico morto. Talvez uma inteligência viva tenha criado e dado movimento a ele, como Newton e os outros cientistas acreditavam, mas agora ele é completamente mecânico e imprevisível, partindo de um conjunto qualquer de condições iniciais. O resultado estará completamente determinado. Os resultados são inevitáveis. Agora mesmo que o movimento dos planetas seja tão previsível quanto a queda das pedras e das maçãs, e o comportamento e a relação dos objetos com o mundo material possam ser quantificados, veremos depois que a física quântica desafiou essas conclusões. Afirmar o mesmo sobre a vida humana é degradante e absurdo. Para onde nos levaria esse tipo de vida? Se não existe liberdade, se o caminho está completamente determinado, então o que é a vida? Nesse modelo não há lugar para a consciência ou espírito, para a liberdade e escolha? Um novo paradigma. Segundo o Dr. Jeffrey Satinover, muita gente que quer que a mecânica quântica nos salve dessa espécie de indiferença fria e impiedosa. E as pessoas sentem que precisam de salvação porque a ideia mecânica fria e impiedosa é imensamente poderosa. Mesmo que você não acredite, ela afetou num grau muito grande sua vida e sua visão de mundo sobre a civilização. Imagine-se como um ser mecânico. Já vimos tantos filmes de ficção científica que podemos imaginar facilmente. Vivendo num mundo totalmente morto, no qual todas as coisas são desprovidas de consciência. São objetos insensíveis, totalmente controlados por leis abstratas de comportamento. O que você acha disso? Como se sente com relação a pessoas que ama, sendo você agora apenas uma máquina e sendo o amor apenas um acaso na química cerebral, sem qualquer consequência, a não ser uma vantagem evolucionária para o DNA? Você acredita nisso? No entanto, é o que a maioria dos cientistas do mundo está dizendo, e eles são as mesmas pessoas que nos dizem por que o céu é azul, por que nossos carros ligam de manhã, por que as árvores transformam gás carbônico em oxigênio, e se eles tivessem um computador suficientemente grande, poderiam dizer por que você está sentado onde está nesse exato momento,
lendo este exato livro. Tudo é uma questão de condições iniciais, com as quais você, que não passa de uma mera ilusão, não tem nada a ver. Você acredita nisso? Certamente temos dificuldade de pensar em nós mesmos como seres puramente mecânicos. É porque não somos e nem os outros. Todos nós sentimos ter, ou talvez sintamos ser, consciência e espírito. Sentimos que fazemos escolha, ou não. E aqui estamos no fundo da toca do coelho dos paradigmas. À esquerda está a vida na qual somos seres conscientes, decidindo o próprio caminho, e à direita apenas uns zeros que de alguma forma criam a ilusão que é você. A reação do sistema. Tal como nos séculos XVI e XVII, a época de Copérnico, Newton e dos outros pioneiros do mundo do modelo científico, os elementos conservadores da sociedade não se limitam a recusar esse novo conhecimento. Eles fazem firme oposição a ele. A ortodoxia dominante está rigidamente entrincheirada e não admite a menor mudança em nossos dias. As autoridades eclesiásticas foram substituídas por indivíduos, nem todos, que em vez de utilizar o método testado e aprovado de queimar na fogueira, usam o poder das universidades, das agências governamentais, de fomento e da mídia de mentalidade estreita. Essas pessoas, em vez de ameaçarem a vida propriamente dita daqueles cientistas heréticos, ameaçam seu meio de vida determinando-os, negando-lhes promoções ou nomeações, retendo o dinheiro de pesquisas, ridicularizando aqueles cujas ideias e projetos de pesquisa não se encaixam nos limites aceitáveis. Amit Goswami tem esperança. Ele acredita que a oposição não é necessariamente um mal. Quem faz oposição tem alguma coisa significativa a declarar. Ninguém rejeita alguma coisa até julgar se ela é uma bobagem. Um mero exame superficial será suficiente para eliminar as bobagens. Porém, quando as coisas se tornam significativas e um exame superficial já não resolve, aí é quando você endurece e quer excluir o outro, porque ele é perigoso demais. Assim, a percepção de que os cientistas alternativos estão obtendo bons resultados nos campos em que atuam já está causando impacto sobre o mundo da ciência tradicional, e é por isso que a polarização é um bom sinal de que estamos progredindo. A evolução dos paradigmas científicos. Uma das grandes verdades sobre os paradigmas é que eles mudam. Na ciência, que é uma construção na qual uma geração se edifica em cima do trabalho dos que vieram antes, os paradigmas do conhecimento evoluem à medida que as visões antigas se revelam incompletas e incorretas, ora devagar, ora esperneando e gritando. A grandeza da ciência é que ela avança. A ciência avança inexoravelmente, construindo uma nova visão, uma nova estrutura, tendo como base a estrutura do passado. Às vezes, o modelo vigente entra em choque com o avanço do conhecimento e sai machucado. Quando isso acontece, seja com o apoio, seja na contracorrente dos poderes estabelecidos, o modelo vigente dá lugar a um novo. O Dr. Hagelin descreveu
assim esse processo. Dentro do progresso da ciência, ocorrem estágios de compreensão e de evolução do conhecimento. Cada um deles traz a própria visão, o próprio paradigma de acordo com a qual as pessoas agem, dentro do qual os governos nascem, os países surgem, as constituições são escritas, as instituições são estruturadas, a educação é criada. Dessa forma, mundos evoluem de paradigma para paradigma. À medida que o conhecimento progride, cada era tem visão de mundo e paradigma de característicos, e no fim das contas, um conduz o outro. O paradigma dos paradigmas. Justamente com muitos cientistas de vanguarda, William Tyler bateu de frente com o preconceito vigente. Ele declara: certo, nós fizemos experiências envolvendo a intenção e elas são muito sólidas, porque a ciência não nos apoia. Isso é mesmo muito triste. Em sua maioria, os cientistas se trancaram de tal forma no paradigma convencional e no modo convencional de ver a natureza que construíram uma prisão em torno deles mesmos. Se você produzir dados experimentais que violam os preceitos deles, eles querem que aquilo desapareça e por isso varrem os dados para baixo do tapete. Eles não deixam que você publique. Tentam bloquear todas as possibilidades de comunicação dos dados, porque aquilo é muito desconfortável. É uma lástima, e sempre foi dessa maneira. Sentir conforto com certa forma de ver o mundo é uma característica humana. Coisas novas são desconfortáveis. Elas nos obrigam a mudar nosso modo de pensar. Tyler nos dá uma razão importante para mudar o atual paradigma da realidade científica. Não há lugar no paradigma atual para qualquer forma de consciência, intenção, emoção, mente ou espírito. E como no nosso trabalho mostra que a consciência pode exercer um efeito concreto sobre a realidade física, isso significa que no fim das contas tende a haver uma mudança de paradigma que abre espaço para a incorporação da consciência. A estrutura do universo precisa ser expandida para além do ponto em que está no presente, para que a consciência possa entrar. Mudança de paradigma pessoal. A mudança de paradigma, na atualidade, não se passa apenas na ciência. Ela também se estende à sociedade e afeta fortemente nossa cultura. Talvez a mudança mais importante esteja acontecendo no plano pessoal. Nas 2 últimas décadas, milhares, possivelmente milhões de pessoas passaram por transformações drásticas nos seus valores, percepções e formas de se relacionar entre si e com o mundo. Por que isto está acontecendo? Uma razão é alguns terem percebido que, uma vez tendo alcançado o fim de seus esforços para obter carros mais vistosos, casas maiores e sapatos para todos os dias do ano, o que resta é um vazio. O mesmo vazio que eles tentaram preencher com bens e sucesso financeiro. A visão materialista estabelece mais dinheiro igual vida melhor. Porém, tendo adquirido mais e tendo descoberto que o vazio permanece, a conclusão é: a premissa materialista está errada? Outra razão: se o novo paradigma estiver correto e o universo for um ser vivo do qual fazemos parte, nos nossos pensamentos, os planetas e todas as partículas subatômicas
Então a própria necessidade de uma nova visão de mundo vai provocar o seu aparecimento. Talvez seja a arrogância humana, de novo não, o que faz parecer que nós estamos criando essa nova visão. Um organismo faminto sempre procura alimento. Somos parte desse organismo, assim como os planetas, nossos pensamentos e as partículas subatômicas, e procuramos um novo caminho, por saber que acompanhamos diante da porta da morte. E esse não é um lugar confortável para se estar. Água poluída e ar contaminado. Superpopulação competindo com fome, armas do tamanho de uma maleta, mas capazes de destruir uma cidade. A lista só faz crescer. A doutora Cardace Pert afirma: o corpo sempre quer se curar. Portanto, se nossa realidade, tanto física quanto não física, é um imenso organismo, como sugere a nova física, então nesse momento, essa realidade está tentando se curar. E desse impulso, novas concepções do mundo surgem, ao mesmo tempo em que as velhas concepções lutam para permanecer. O que está na balança? Nossa percepção da realidade. Quem é a balança? Somos nós? Pense um pouco nisto. Que paradigma governa sua realidade? De que cor são suas lentes, tanto as conscientes quanto as inconscientes? Como encontrar as lentes inconscientes? Qual é o paradigma predominante no mundo? Qual a diferença entre ele e seu paradigma? Como eles interagem? A consciência social é um paradigma? A revista People é um paradigma? E a Bíblia? O que seria necessário para você mudar de paradigma? Você está disposto a abandonar tudo o que se relaciona com o velho paradigma? Qual é o seu novo paradigma? Ele é novo para você ou ele é novo paradigma global? Se nós realmente somos máquinas mutantes, você pode se apaixonar pela sua torradeira? Alguma vez você usou um cortador para fazer biscoito? Seja quais forem os ingredientes utilizados, todos os biscoitos saem do forno com a mesma aparência. Will, ao entender quais paradigmas governam minha vida, posso começar a perceber como criei as situações em minha vida. Ao fazer este filme, escrever este livro, quebrei um imenso paradigma inconsciente, aquele que me fazia pensar: eu não sou tão inteligente assim. Nunca me considerei uma pessoa capaz de entender nenhum desses conceitos. Claro que era esperta e habilidosa e conseguia abrir caminhos pelo mundo e me tornar um sucesso. Mas eu não era uma rata de biblioteca. Na minha primeira semana neste filme, Will e Mark me entregaram uns 20 livros e disseram: comece a ler, porque você vai telefonar para esses cientistas e convencê-los a participar do nosso filme. Levei um tempo para parar de dizer a mim mesma que não era capaz de fazer aquilo. Era meu emprego, eu tinha de o fazer. Assim que deixei de me agarrar às minhas limitações, mergulhei de cabeça. Mesmo agora, elas ainda me perseguem, mas quando isso acontece, eu só repito: sou um gênio. Betsy. Mudanças de paradigma podem também ocorrer na escala humana. Elas podem ser uma coisa tão simples quanto acordar de repente e compreender algo sobre nós mesmos que sempre existiu, mas nunca tínhamos percebido. Por exemplo,
Recentemente descobri um dos motivos para meu apetite voraz por conhecimento. Ele não é fruto somente da curiosidade, mas também do medo. Quando criança, lembro que tinha medo de muitas coisas, talvez como meio de combater a insegurança e a incerteza. Decidi aprender o máximo que pudesse para tentar construir um modelo previsível da realidade. Dessa forma, eu achava que poderia prever qualquer eventualidade capaz de causar dor. Era uma condição infeliz. Eu vivia em um estado de medo constante por causa da forma como interpretei acontecimentos ocorridos na minha infância. Entretanto, recentemente me veio a ideia de que se não fosse por aquele medo, eu jamais teria obsessão pelo conhecimento. No momento em que atingi essa compreensão, fiquei absolutamente grato por todas as experiências difíceis naquele momento. Minha versão do passado mudou para sempre. Isso é o que eu chamo de mudança de paradigma. Novos olhos enxergando uma situação antiga. Mark. Segundo o ponto de vista clássico, somos máquinas e não temos espaço para experiências conscientes. Não faz diferença se a máquina morre. Você pode matar a máquina e jogá-la no lixo. Não importa. Se o mundo for assim, as pessoas se comportarão dessa maneira. Mas há uma outra forma de pensar isso, indicada pela mecânica quântica. Ela sugere que o mundo não é uma coisa mecânica. É mais semelhante a um organismo. É uma coisa orgânica, altamente interconectada, que se estende pelo espaço e pelo tempo. Assim, de um ponto de vista muito básico relacionado com a moralidade e a ética, o que eu penso afeta o mundo. De certo modo, essa é a verdadeira razão pela qual é importante que ocorra uma mudança na visão de mundo. Jim Radin, PhD. Para mim, a grande mudança de paradigma tem a ver comigo, aqui dentro, e o resto do universo lá fora. Se somos apenas soldadinhos movidos à corda, como relógios em um universo que faz tic-tac, então por que eu deveria me importar com o que acontece fora de mim? Essa é a atitude que torna fácil bombardear pessoas, esgotar recursos e condenar as gerações futuras a um mundo miserável. Por outro lado, quando expando minhas fronteiras no tempo e no espaço, tudo é diferente. Na prática, isso significa que em vez de que, por preguiça, deixar a luz acesa a noite toda, penso na quantidade de carvão ou petróleo queimada para manter acesa aquela lâmpada. Penso no seu processo de fabricação, no buraco da camada de ozônio e em como dentro de 3 gerações não vai sobrar mais nada. É impressionante como alguém pode se preocupar o dia inteiro com a próxima refeição e não se preocupar com o que as pessoas comerão daqui a 100 anos. Os alces que pastam no meu prado passam de uma moita para a próxima, sem nunca comer todas as sementes. Eles também não usam relógio. Will. Acredito que a tendência de maior alcance na época atual é uma mudança que está brotando em nossa visão compartilhada do universo. Deixamos de pensar nele como morto para experimentá-lo como coisa viva. Quando vemos o universo como algo vivo e vemos a nós mesmos continuamente sustentados dentro dessa vida, percebemos que estamos intimamente relacionados a tudo o que existe. Essa percepção representa uma nova maneira de ver o mundo
e de se relacionar com Ele. Ela supera a profunda separação que marcou nossas vidas. Duane Elgin.